Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão ansiosos com o final? Vocês estão super bem, né? Casados. Quanto tempo de casado? Quantos dias? 5 dias de casado. Melhor coisa que vocês fizeram na vida. Porque o casamento é muito bom, né? Tem dificuldades, não é verdade, Paulão? Tem dificuldades, tem tropeços, mas o casamento, ele é muito bom. E ele é instituído por Deus. É o que Deus quer, né? E você quer uma prova disso? O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Numa festa de casamento. Então, Deus, Ele se agrada com o casamento. Amém, meus irmãos? Agora é garrafinha, né? Coisa chique. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. E eu queria que você, por um tempo agora, assim, muito rápido, tomasse consciência dentro de você que você está aqui por um propósito. Porque Deus tem alguma coisa para falar com você. Amém? Talvez a gente venha na igreja, né, os cultos, ou a gente vai numa célula, e aí a gente, isso eu já sabia. Isso eu já ouvi, isso eu já estudei, isso eu já li. De novo, Deus quer falar isso comigo? Sim, de novo Deus quer falar isso com você. Porque Ele tem N maneiras de falar a mesma coisa com a gente. E talvez você não está fazendo o que Ele já mandou você fazer através dessa palavra. E talvez você está falando assim, não, Deus, mas eu já fiz, mas falta um item, falta outro item. E é por isso que a palavra de Deus, ela é sempre poderosa, ainda que ela seja a mesma. E ela é mesmo, ontem, hoje, eternamente, vai ser sempre a mesma palavra de Deus. Mas ela é importante. E se Deus tem falado sempre a mesma coisa, repetido as mesmas coisas para você, é porque você precisa ouvir. E precisa mudar em algum momento, em algo da sua vida. Amém? E, assim, eu tenho tido experiências com isso que Deus vai falar hoje conosco aqui nessa noite. E, compartilhando com Cris, foi me dada essa oportunidade de passar para os irmãos o que Deus tem feito. Porque eu acredito que como líderes dessa igreja, o que Deus tem feito nas nossas vidas vai chegar até vocês também. Amém? A Tânia e o Lúcio são pais do João. O que tem acontecido na vida dele. Quando eles se converteram, o João também se converteu. Talvez o João está passando por um processo lá na escolinha, lá, de aprender sobre quem é Jesus, entregar sua vida e tal. Mas ele já está envolvido naquilo que Deus derramou sobre eles. Porque eles são pais do João, amém? E nós, como pais dessa igreja, tudo que Deus tem derramado sobre nós também vai ser derramado sobre vocês, amém? Amém? Assim como Deus tem derramado sobre os nossos pais espirituais, Deus também tem derramado sobre nós. Em Eclesiastes capítulo 11, fala uma palavra o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Quem aqui sabe como que surgiu o deserto? É muito difícil de explicar.
Eu só sei que é uma parte da umidade que cai e forma... Você sabe como que surgiu o deserto? E forma aquela terra árida, aquela terra seca. Mas uma coisa a gente sabe, que uma terra seca, um deserto, é um lugar onde a semente não foi semeada, não é verdade? Porque se algo tivesse sido semeado ali, aquilo não ia estar seco, aquilo não ia estar deserto, não é verdade? Haveriam o que ali? Plantas, folhas, árvores, frutos, porque é a lei. Assim é a lei. E essa palavra de Eclesiastes diz aqui sobre o tempo oportuno. E no versículo 6 ele fala que de manhã a gente tem que semear a nossa semente. E à tarde a gente não pode retirar a mão dela, e tem que semear também. Porque a gente não sabe qual que vai prosperar. Se é da que foi semeada de manhã, se é que foi semeada à tarde, ou se as duas vão prosperar. É o que Eclesiastes está falando para nós. E um deserto, ele existe porque a semente não foi plantada ali. Todo mundo aqui já viu uma semente, né? Ela é pequenininha. Você come a maçã, a semente é pretinha. Se você come a laranja, a semente ela é, sei lá, que qual que é aquilo, gelo. Se você come a melancia, são sementes pretinhas. Se você come o kiwi, são sementes bem pequenininhas. Eu estava vendo um vídeo o cara falando da semente de tomate. Você tira aquela semente do tomate, você peneira a semente do tomate. Não é isso? Você sabe, Zélio? Já plantou tomate assim? Não sei. Ele pega a semente mesmo do tomate, não aquelas que você compra industrializada. Sei lá, industrializada não pode ser, né? Mas que você compra do saquinho bonitinho. Não. Você pega o tomate... Você passa na peneira, você lava e depois você deixa em 1 hora no sol e ficam sementes pequenininhas. As sementes, elas são pequenininhas. Mas a palavra de Deus fala que são as sementes que vão fazer a gente ver o fruto maior. A gente vai ver muitas coisas a partir dessa semente. Vocês sabiam que quando você pega uma semente e você planta a semente na terra, vocês sabem o que acontece? E você rega, ela estufa. E quando ela estufa, ela estoura. E todas aquelas coisinhas que saem ali daquela semente destruída, ficam ali naquele solo. E aí começa a crescer o fruto daquilo que você plantou. A palavra de Deus diz que se a gente semear pela manhã e se a gente semear pela tarde, a gente pode ter fruto daquilo ali. A gente tem que esperar acontecer. E é essa palavra que Deus quer falar com a gente nessa noite. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de palavras, de amor. Eu estou falando de sentimento. Eu estou falando de serviço árduo. Eu estou falando de tudo que você pode semear, que você pode plantar em algum lugar. Amém? E se você for ver, Jesus... Nos evangelhos, ele usa muito essa questão da linguagem rural para ilustrar coisas para a gente. E se você for ver mesmo, é uma coisa muito sobrenatural, né? Essa questão do plantio. Porque o cara que pega a semente, né, e planta, ele sabe mais ou menos o tempo, né? Não sei. Ele sabe o que ele tem que fazer para plantar. Ele vai pegar o adubo, vai colocar ali, ele vai jogar semente, ele vai jogar a água. Mas ele não sabe o tempo que aquilo ali vai acontecer. O tempo que aquilo ali vai dar fruto, que aquilo ali vai crescer. O que acontece ali embaixo, quem que sabe? É Deus. Algo totalmente sobrenatural. E lá em João 12, no versículo 24, diz assim: em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Tudo aquilo que é semente na nossa vida precisa morrer. Morrer como? Você deixando ali... Qual que é a parábola dos 10 talentos? Isso. Aquele que teve 1 talento, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que multiplicar. A semente, ela faz isso.
ela tem que ser multiplicada. Se você, o que ele falou quando ele encontrou aquele que tinha um talento? Ele falou que ele ia fazer o quê? Que ele ia tirar daquele que não multiplicasse o talento. E foi o que aconteceu. A semente, ela é a mesma coisa. Quando a gente pega uma semente que Deus dá para a gente, seja de uma palavra, seja de algo que você recebeu, seja de um dinheiro, alguma coisa, e você não faz ela multiplicar, ela morre. Disse aqui a palavra em João 12, 24. E fica sozinha. Mas se você planta, se você coloca ela dentro da terra, o que vai acontecer? Se você semeia ela em algum lugar, ela vai produzir frutos. Quando uma semente ela é selecionada para um plantio, ela tem um objetivo. Deus está querendo falar para você que você precisa pegar essa semente, que talvez você esteja pensando assim, eu quero que 2017 seja um ano assim de muito amor na minha família. Você tem plantado essa semente do amor? Eu quero que 2017 seja um ano de muita saúde na minha casa. Você tem plantado essa semente? Durante essa palavra, Deus me trouxe uma coisa. A Norma vai lembrar. No culto de Ano Novo aqui do ano passado, desse ano, de 2015 para 2016, nós estávamos orando pela Bia, que é a irmã da Ana Paula, lá no Rio de Janeiro. Quem lembra disso? Ela estava muito doente, internada, com um problema na coluna. Vocês lembram disso? Ia passar por uma cirurgia, já tinha passado o Natal no hospital, e ela ia passar por uma cirurgia. E eu lembro que estava assim, muito complicado, ela não conhecia a palavra de Deus, ela tinha uma filhinha pequena, quem estava cuidando dela era o pai dela, uma coisa assim, muito difícil. E eu lembro que naquele dia nós oramos por ela aqui. E a Norma me deu uma oferta de R$100. Você lembra disso, Norma? Você me deu uma oferta de R$100. Deus falou para mim assim, você vai semear essa oferta na vida da Bia. Você lembra disso? E eu peguei aqui, não sei, eu acho que eu falei, né, que eu ia fazer isso aqui. Eu peguei esse dinheiro e falei, Deus, essa oferta em dinheiro, em palavras, porque nós fizemos uma pequena oração aqui, né? Todo mundo junto. Eu vou semear na vida da Bia. E eu lembro que eu dei essa oferta. A Bia operou, está muito bem, voltou a trabalhar, tudo deu certo. E Deus falou para mim assim, lembra do que aconteceu com o Judá? A palavra de Deus diz que quando a gente semeia, lá em Marcos 4, 20 e 20, ele dá 30, 60, 6 vezes, 100 vezes mais. Você sabe o que aconteceu com a vida do Judá? Aquilo que aconteceu lá foi resultado, a cura, a saúde perfeita, foi resultado do que você plantou naquele dia na vida de uma mulher. Quantas vezes nesse ano de 2016 a Helena ficou doente? A Helena não ficou doente nenhum dia, irmãos. Nenhum dia. Ontem o Judá estava com febre, mas é porque ele tomou vacina nas duas coxinhas. Mas a Helena não ficou doente nenhum dia. Eu fiquei lembrando, 4 meses eu estava distante. Helena não ficou doente. Depois que o Judá nasceu, Helena não ficou doente. Deus falou para mim, foi porque você semeou na vida da Bia saúde. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está falando para nós assim, existem sementes que foram colocadas na sua mão, na nossa mão. Até esses dias atrás, Deus usou o apóstolo aqui para dizer que, através da vida dele, Deus estava colocando sementes na nossa mão. O que você está fazendo com essa semente? Você está retendo essa semente? Você está escondendo essa semente? Você guardou para si para uma hora oportuna? Não, Deus está falando que é para você plantar essa semente de palavras. Talvez você tenha uma semente aí dentro do seu coração de liberar perdão para alguém em relação a alguma coisa que aconteceu. E essa semente está aí dentro do seu coração. Deus já falou para você, eu quero que você libere perdão. Eu quero que você vá lá nessa pessoa, peça perdão, converse com ela e fale com ela, tá tudo certo, tá liberado. Talvez essa semente está aí dentro do seu coração. E você ainda não tomou essa atitude de chegar e falar, ou até mesmo de falar, Deus, eu sei que o Senhor está me incomodando aqui, para eu liberar esse perdão. Eu estou bem incomodado aqui, eu não liberei ainda, mas olha, eu libero fulano de tal, eu libero fulano, ciclano de tal, eu libero no nome de Jesus, como uma semente.
E você vai receber 30, 60, 100 vezes mais. Do perdão, da misericórdia das pessoas. Não é de Deus, não. Estou falando das pessoas. Porque nós somos pecadores. E nós vamos falhar. E nós vamos errar uns com os outros. Vocês estão entendendo? Lá em Marcos 4, 20. Vamos abrir lá? Marcos 4, versículo 20. Diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Para semear é preciso abrir mão da semente. É preciso fazer essa semente morrer, né? Esses dias, a profeta chegou em mim, a profeta Andréia, chegou em mim e falou assim: olha, Deus mandou te dar uma semente, no valor tal, para uma coisa tal que você vai fazer. E ela me deu. Quando ela me deu, imediatamente, Deus falou no meu coração assim: você vai dar essa semente para sua mãe espiritual, que é a Leila. Na hora, Deus usou a profeta para falar: olha, e Deus falou para mim que você tem que passar essa semente. Ou seja, eu poderia ter retido aquela semente, eu poderia ter falado não, né? Foi dado para mim. Isso tem um símbolo, isso é tão pequeno, mas se Deus está falando, não falou talvez nada para você quando você recebeu essa semente, mas Ele está falando agora, planta essa semente. Como diz aqui no versículo 20, porque vai dar fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É a lei. Deus, Ele deixou na sua palavra a lei. Ele deixou na sua palavra como o pessoal fala, né? Quando você compra uma geladeira e você recebe lá aquele livrinho que fala das informações de como que você vai usar essa geladeira. A palavra de Deus tem as informações do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E se Ele está falando para você que é para você plantar, e que você plantando, você vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, isso vai acontecer. E não importa o tempo. Aí você fala assim para mim: ah, mas eu não posso chegar aqui e com o coração de tipo, vou semear isso porque eu sei que eu vou plantar. Mas é o que a palavra diz que vai acontecer. Se você semear, se você plantar, você vai colher. 30, 60, 100. É a consequência. Amém? Lá em Salmo 126, versículos 5 e 6, fala assim: os que com lágrimas semeiam, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Semear dá trabalho. Semear muitas vezes é cansativo. Por quê? A gente planta, e parece que a gente não está vendo acontecer. Eu vi também um vídeo de um cara plantando morango. E ele falando que as florzinhas do morango eram muito sensíveis. Você já plantou morango na sua casa, Zélia? É muito sensível. E ele plantou vários. E ele, poxa, esse aqui não deu, esse aqui não deu. Tipo assim, de 7 que ele plantou, um que deu. E isso é cansativo. É cansativo, porque você planta. Poxa, Deus falou que é para eu plantar. Deus falou que é para eu plantar. Eu ouço isso muito das mulheres, né? As mulheres, poxa, mas o meu marido, você vai falar de novo para eu orar? Você vai falar de novo para eu amar? Você vai falar de novo para eu insistir? É o que a palavra diz que é para a gente fazer. Planta amor, planta cuidado, planta carinho, planta. Essa é a semente que você tem na sua mão. E é o que a palavra de Deus diz. A terra, ela tem que ser preparada. Você também não pode semear. Aí vou semear. Não é assim. Quando o agricultor ele vai semear, ele prepara uma terra, não é verdade, Zélia? Né? Eu vi vários vídeos falando disso. Uma mulher falando: olha, tem a terra tal e tem a terra tal. Se você misturar as duas terras, vai ficar excelente. É certeza de que a sua semente vai frutificar. Você tem que estar atento ao que o Espírito Santo está falando para você. Qual é o momento certo de você plantar? Né? Tem o
O que você tem que fazer? É o tempo de semear? Prepare esse tempo. Você precisa preparar esse lugar escolhido. Você precisa ter uma motivação correta. Não. Eu estou analisando essa terra. Esse é o tempo certo. Esse é o momento. Então é certeza de que eu vou colher. E aí a semente que Deus te deu, você vai lá e planta. Só que para tudo isso, precisa ter uma resistência da nossa parte, né? A ansiedade ou até mesmo a lerdeza. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Deus já falou, perdoa, vai lá, planta essa semente. Amor, amor, planta essa semente. A pessoa te ignora. Gente, isso acontece demais no meio da congregação. Às vezes somos ignorados, repudiados, esquecidos. E Deus está falando para você, vai lá, ama aquela pessoa com o espírito contrário. Imagina, até parece, não olha na minha cara, não me abraça. Nananã, nananã, nananã. Às vezes, no meio da congregação, você diz assim, mas puxa vida, ninguém vem fazer uma visita na minha casa, ninguém vem me procurar, ninguém... Mas também você não planta, você precisa fazer isso. Vocês estão entendendo? Tudo isso precisa ter uma resistência da nossa parte com sabedoria. Se você pedir, Deus, eu tenho essa semente, eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, que o Espírito Santo trouxesse sobre a sua mente as sementes que você tem. O Espírito Santo vai trazer dentro de você as sementes que você tem. Quais são as sementes que você tem aí e que você está retendo, que você ainda não fez o que Ele mandou você fazer? O Espírito Santo está trazendo agora no seu coração. Talvez você tenha várias, talvez você tenha uma, mas alguma semente você tem. Porque se você é filho de Deus, Ele tem colocado sementes. Se você congrega nessa igreja, Deus já colocou uma semente na sua mão. Amém? São essas sementes aí que Deus quer que você plante. Que talvez você reteu ela no ano de 2016 inteirinho. Mas Deus está falando que agora é o momento. Talvez até você está falando assim, mas só para o ano que vem. Faltam poucos dias, a gente está no dia 15. Faltam 16 dias para o ano acabar. Mas Deus está falando que talvez é agora, é o momento de você plantar essa semente. Com resistência, as dificuldades, você vai conseguir plantar essa semente. Lá em Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O agricultor, ele sabe o tempo certo de plantar, a estação, como eu falei aqui, o adubo. Se ele não sabe, ele vai pesquisar, ele vai perguntar para alguém. Se ele passa num lugar e vê um plantio bonito, ele vai ali e vai perguntar, como que você fez? Qual foi o adubo? Ele sabe de tudo isso. Ele vai lá capir e ele vai lá colher, né? Na hora certa, ele vai fazer todas as coisas e ele não vai perder tempo. Não é verdade? Eu estava vendo lá que o feijão, você pode colher ele 3 vezes no ano, né? Você pode colher tal coisas 2 vezes no ano, tal coisa só 1 vez por ano. Se você quiser colher coisas o ano inteiro, você vai se planejar. Porque você sabe que isso é mais rápido, que isso não é tão rápido, que isso não dá tantas vezes. O Espírito Santo de Deus te orienta. Amém? E a palavra de Deus diz que é tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os nossos sonhos, eles precisam ter o tempo certo para que as oportunidades de Deus aconteçam na nossa vida. E Deus está falando para você que agora é o tempo certo de você plantar. Talvez na caminhada da sua vida, até nesse ano, todo o tempo que você existe, você adubou, você colocou a semente, você regou,
mas aquilo ali não foi para frente. Não deu certo. Talvez até você plantou essa semente num tempo que não era de Deus. Você não tinha essa orientação de tipo, até na hora que eu vou plantar, eu preciso ter uma orientação do Espírito Santo. E essa semente serviu de adubo para o que Deus está mandando você fazer agora. Vocês estão entendendo? Porque isso acontece. Muitas das vezes, na hora de plantar, estão ali embaixo daquela terra que nunca deu certo. Sabe dona de casa? Que tem um vazio em casa, no apartamento, sei lá. E você pega aquela terra ali, que você custou para comprar aquela terra, você custou para achar aquela terra. E aí você plantou várias sementes ali, nada deu certo. Mas ali embaixo, aquelas sementes são adubo para aquilo que você... Não, agora está certo, agora eu descobri, agora eu vou fazer. E essa semente vai frutificar. Vocês estão entendendo? Deus está falando que nessa terra aí, onde as sementes que você plantou dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus projetos, que pareciam nunca ia dar certo, Deus está falando que isso vai servir de adubo. E que agora é o tempo de você plantar essa semente. Amém, irmãos? Fala assim, eu recebo. Eu vou plantar essa semente que Deus... Porque Deus te lembrou aí, amém? Eu queria que você levantasse a mão se Deus te lembrou. Você tem alguma semente aí que você precisa plantar? Deus te lembrou? Deus está falando, agora é o momento. Aí você fala assim, nossa, mas eu lembrei que eu tenho 5 sementes. Quando você fechar os seus olhos, aquela que mais brilhar é a semente para você plantar. Amém? Para semear é preciso resistir às dificuldades. E é preciso respeitar o processo. Lá em Marcos 4, é bom que você leia tudo que a gente está falando aqui, porque quando chegar a dificuldade da colheita da sua semente, você vai ler toda essa palavra aqui e você vai se lembrar do que Deus está falando com você e você vai... Eu vou continuar. Mateus 4, versículo 26, diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegando a ceifa. Existe um processo, né? Falamos de novo do processo. Quando você planta, existe um processo. E esse processo, você não pode ficar lá. Vai, plantinha, vai, cresce. Hoje, acho que hoje à noite vai crescer. Você não pode ficar fazendo isso. Você tem que fazer. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Lança o pão sobre as águas. E depois de alguns dias, você vai achar ele de novo. Eu lembro de uma irmã, muitos anos atrás, que ela queria muito comprar uma casa, ali o marido estava orando. Daí ela falou assim, mas não sei se a gente vai, se vai dar certo, se não vai. E Deus deu essa palavra para ela. Lança o pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai ter ele de volta. E ela foi. E hoje ela mora na casa dela. Palavra maravilhosa. Deus está falando isso para você, meu irmão. Planta, vai ter um processo para você ver o fruto. Mas ele vai acontecer. Amém? Talvez, eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando de palavras, de atitudes. Isso é muito importante dentro do casamento, entre a esposa e o marido. O que você está fazendo na vida dos seus filhos, nós que somos mães? Nós estamos fazendo o quê? Colocando sobre eles a semente da palavra. Naquele dia que a Bia estava aqui, na quinta-feira passada, que a Bia estava aqui, né, dando testemunho, falando que ela vai para a missão, isso aqui é um fruto colhido meu, de uma semente que há muitos anos atrás eu plantei sobre a vida dela. Vocês estão entendendo? Nós veremos o fruto. Assim como tem a palavra de Jesus que diz que ele vai ver o fruto do penoso, nós iremos ver o fruto do penoso trabalho que ele teve na cruz do Calvário, nós veremos o fruto de tudo que nós estamos plantando. Amém? Quando
mulheres falam muito, né? Todo mundo diz isso. Existem várias pesquisas que falam que as mulheres falam trilhões de vezes mais que os homens, né? O meu pai, ele é um cara meio calado, né? Vocês já viram meu pai aqui. Mas a minha mãe sempre diz, quando seu pai abre a boca, a semente que sai da boca do meu pai é batata. Sabe assim? Então, nós, mulheres, os homens também falam, tá? Não vem não que os homens também falam. Eu sei que as mulheres falam mais, mas os homens também falam. Nós temos que ser assim. Porque as nossas palavras, elas são sementes. Tem um livro ali, que hoje a livraria não está aberta, mas depois você procura, Andressa, e compra. Se chama assim, falar não é um ato inocente. Plantar é um ato inocente? Lógico que não. Você vai plantar quando você planta de verdade a semente, porque você quer ver fruto daquilo ali. Falar não é um ato inocente. Quando você fala, tudo que você fala tem um propósito. Quando as crianças são pequenininhas e elas começam a aprender as palavras, é porque elas estão entendendo o significado, né? Então, assim, que nem eu falei para o Cris, a gente estava falando no carro, eu falei, o Judá, ele vai aprender rápido a falar, porque são 3 tagarelas dentro de casa, né? A Bia, quando está junto, também 4. Então, ele vai aprender muitas palavras de uma vez só. Né, quem é professor aqui sabe, né, a Zélia sabe. Quando você vai na alfabetização, você vai ensinando as palavras, dando os significados. Por que quando a criança entra na escola, ela começa a falar tudo? Porque ela começa a entender que bola é aquele negocinho que... Então, ele fala bola, bola, bola. Por que ele fala bola? Dá, porque ele quer a bola. Então, assim, tudo tem um significado. Para os adultos, pior ainda. Falar não é um ato inocente, meus irmãos. As palavras são sementes. E assim, nossa, com muita dor no meu coração, porque eu sei que às vezes eu uso as minhas palavras como sementes erradas. Nós usamos as nossas palavras da nossa boca como plantando coisas erradas. E a Bíblia é lei da palavra de Deus. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E quando a gente lança palavras como sementes erradas sobre a vida de quem quer que for, nós vamos colher aquilo na nossa vida. Que a gente possa reconhecer isso e pedir perdão para Deus. E começar a analisar tudo aquilo que a gente vai falar. Pensar antes de falar. Porque muitas das vezes nós não pensamos antes de falar. Aí eu estou falando isso para você, mas em nome de Jesus não fica tipo assim, fulano falou aquilo para mim, porque falar não é um ato inocente. Não fica assim, né, gente? Porque depois que eu li esse livro, eu ficava assim, tá vendo? Falar não é um ato inocente. Mas não é assim, às vezes a pessoa está falando e blá, 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 falou. Quantas vezes eu falei, depois fui lá, me perdoe, meu irmão, não foi aquilo que eu quis dizer. Eu falei, quantas vezes, né? Mas agora que você sabe disso, vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, é responsabilidade. Falar não é um ato inocente. Por isso, gente, por isso que é legal você chegar e usar suas palavras para honrar a vida de alguém. Nós não usamos as nossas palavras para honrar a vida de Deus, para honrar a vida de Jesus? Então, use as suas palavras para honrar a vida de alguém. Eu sempre falo, né? Que quando a gente está num comércio, em algum lugar, a gente sempre reclama das coisas. Quando a gente acha poxa, o garçom atendeu a gente super bem. Não, eu vou lá falar com o gerente. Fica todo mundo até assim, né? Não, eu quero falar que o seu garçom... Eu lembro no primeiro dia que eu fui no restaurante japonês. O pessoal da igreja estava junto, né? Eu não sabia comer nada. Eu não sabia... Você estava também, né? Eu não sabia comer nada. Para que é isso? E nananã. Aí veio um garçom que atendeu a gente. Não, olha, se você comer isso, você gosta mais doce, você gosta mais não sei o quê. Se comer isso, você vai sentir isso. Você gosta de coisa mais quente, então você come isso daqui. Ele foi explicando tudo, daí eu, nossa, me senti como se eu já tivesse no restaurante japonês há muito tempo. Quando terminou tudo, a gente estava indo embora, eu falei, quem que é o gerente? Todos eles. O gerente é aquele ali, todo mundo parado, assim, deu. Quero dizer, como é o nome dele? Nem lembro o nome dele. Você lembra o nome dele, do menino? Quero dizer que o fulano de tal atendeu a gente muito bem. Nunca tinha ido num restaurante japonês. Ele me explicou tudo, falou das coisas boas que eu podia comer, que eu ia gostar. Olha, parabéns. Daí ele, sério? Primeiro dia dele aqui, vou contratar ele. Olha só. Abençoei a vida do cara. Podia ter falado de Jesus, né, para ele, a gente não falou.
Mas, olha só para você como falar não ato inocente. Então, vamos falar para as coisas de Deus, as coisas boas. Talvez até alguma coisa que você vai falar seja dura na vida de alguém, mas a pessoa está precisando daquilo lá. Né? Quantas vezes pessoas já foram duras comigo e eu, não, é isso mesmo que eu precisava ouvir e eu vou mudar. Só que você tem que saber se aquilo que você está falando realmente é de Deus e se a terra daquela semente que você está plantando está pronta para você plantar aquela semente. Amém, irmãos? Para semear é preciso respeitar o processo da planta. Mateus 13, versículo 31 e 32, diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou sobre o seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quem aqui já viu uma semente de mostarda? Ela é muito pequena. Só que quando ela cresce, ela é muito grande. Então, talvez, Deus está falando com a gente aqui que isso daí, que essa semente, você é tão pequenininha, como uma oferta, talvez, né? Que você tenha tão pouco. Eu lembro de uma vez, um rapaz, até, lembra do Mike e o Adriano foram dar carona para um rapaz, que um andarilho de rua, né? Ele, naquele dia, ele deu poucos centavos. Você lembra? 25 centavos. Ele trouxe aqui. Ele veio, entrou no culto e foi embora. No outro dia, o Adriano com o Mike estavam indo para o Rio de Janeiro. Para o Bananal, pela estrada ali de Moreira César, tal, como se fosse para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, os dois viram esse cara que estava aqui, que tinha dado a oferta de 25 centavos. O Mike falou que naquele dia, ele tinha falado, eu estou indo a pé, né? Lá para... O cara está vindo para o Bananal? Também. Para Bananal. E você e o Adriano? Olha só. Eles viram ele na rua. E falou assim, cara, entra aí no caminhão, a gente vai te deixar lá. O cara ia a pé. A pé. Daqui para o Bananal. Quantos quilômetros? É muito longe. É metade, né? Até chegar ao Rio de Janeiro. Ou seja, ele semeou 25 centavos. Deus honrou o que ele fez naquele dia. Vocês estão entendendo? É a sua fé, é naquilo que você acredita, usando a vida deles dois. E eu creio até que usando a vida deles dois para eles verem o que Deus faz. Com uma semente que talvez pareça um grão de mostarda tão pequenininho, mas ela cresce e vira a maior de todas. Uma vez eu postei no Face uma foto do crescimento de uma cenoura, né? Ela, de uma cenoura, de tudo. Primeiro é para baixo. Eu estava vendo agora uma flor do deserto. Quando você planta ela, você não pode afundar ela. Porque primeiro vai as raízes para baixo. E depois cresce a flor ou o fruto daquilo que você está plantando. Primeiro é para baixo e depois para cima. Você pode estar pensando, mas não está dando em nada aquilo que eu plantei, aquela semente. Calma, você não está vendo o que está acontecendo ali embaixo. Fala para mim se não é algo sobrenatural. Sobrenatural o que acontece. Amém? E Mateus 31, 32 diz, 13, né? Que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. E todas as sementes crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham sobre ela. Salmo 127, 2 fala sobre o crescimento da planta. Nossa, gente, esse é o ano que eu mais li o Salmo 127 em toda a minha vida. Porque em todos os chás de bebê que a gente fez, nós lemos o Salmo 127. Ele diz aqui, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele dá o sono, ele dá o crescimento, ele dá todas as coisas para nós. Você pode trabalhar sim,
você está semeando. Mas no final você acha que é o patrão que vai dar o seu salário, que vai cair na sua conta? É Deus. Porque aqui no Salmo 127 ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Você acha que, eu estou trabalhando, eu vou receber o salário no final do mês. Você não sabe, alguma coisa pode acontecer. O avião pode cair. Aí você está falando, nossa, que horror. Mas é a verdade. Tudo na nossa vida, fazemos a nossa parte e confiamos em Deus, porque é Ele que faz por nós. Amém? Como uma planta que morre, né, e ela passa ali embaixo a acontecer algo sobrenatural, assim são com os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida. Para a gente semear, é preciso a gente observar o crescimento dessa planta. Deixa ali, ela está crescendo. Você está vendo a planta crescer? É na casa do Mike que tem 3 copinhos lá, né? 4 copinhos do quê? De feijão? Ingá. Que você trouxe lá de Manaus, né? Eu vi lá na casa do Mike, tem 4 copinhos lá. Eu já vi que está grandinho já. Faz uns dias que eu fui lá e eu vi que está grandinho. Aí você vai ficar lá, tipo, cresce, você vai observar. E amanhã você vai voltar lá, você vai ver mais um pouco. E daqui a pouco você vai voltar lá, você vai ver mais um pouco. Assim é com a nossa vida, com os nossos sonhos. Assim são as suas palavras semeando na vida de alguém, a conversão de alguém. Amém? Você está olhando aquela pessoa e você queria que ela se convertesse logo, que ela já viesse para Jesus, que ela se entregasse. Talvez com você foi assim, mas com aquela pessoa talvez não seja assim. Só que você vai lançando uma palavra aqui, você vai lançando outra palavra ali, e você vai vendo que a pessoa, né, a avó do Cris, ela não é uma pessoa convertida que vem na igreja, mas muitas coisas que ela fazia, ela já não faz mais. Né, Cris? Ela já não tem mais na casa dela, né? As imagens, né? As coisas que aqui faziam ela presa naquilo, né? Aos poucos, tudo aquilo que a gente vai plantando, a gente vai colher. Amém? Em 2 Coríntios 9:6, diz que o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito também ceifará. O semeador, ele sabe o que ele plantou. Talvez você está falando assim, poxa, ninguém fala comigo naquela igreja. Eu vejo todo mundo amigo do Vandão, todo mundo amigo do Pedro, todo mundo amigo da Ingrid, todo mundo amigo da Lília. Eu vejo todo mundo na casa do Mike. Eu vejo todo mundo. Você tem semeado. Eu vou lá, vou conversar, vou participar. Nossa, eu estou vendo todo mundo ali daquela célula ali. Você tem ido numa célula? Você tem procurado estar com outras pessoas? Você tem procurado ter comunhão com alguém? Talvez você não seja uma pessoa assim, introspectiva, uma pessoa muito dada, uma pessoa que conversa com todo mundo, seja uma pessoa introspectiva. Procura um introspectivo, então, para você ficar conversando com ele. Talvez não dê muito certo um introspectivo com introspectivo. Não, mas não sei, alguma coisa vai acontecer ali. Vocês estão entendendo? E começa a semear. Você sabe o que você tem plantado. E não adianta você querer, poxa, plantei 3 mudinhas do quê? Dá um exemplo aí para mim. De morango. 3 de morango. Pensei que ia vir 1000. Mas você plantou 3. Vocês estão entendendo? O agricultor, ele sabe quanto que ele vai colher, porque ele sabe quanto que ele plantou. Dentro da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? 30, 60, 100 por 1. Então é isso que a gente tem que esperar. Amém, irmãos? Amém? Para semear é preciso saber quanto colheita foi feita, porque isso vai ser o proporcional do plantio. Lá em Gálatas 6:7 diz assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Oséias 8:7 diz assim: porquanto semeiam vento e hão de colher turbilhão. Provérbios 11:18: o que semeia justiça recebe galardão seguro. Aí eu dei o exemplo dos 3 moranguinhos, você querer colher 1000, né? Agora eu dou o exemplo de você plantar amor e você colher tristeza.
colher nenhuma amizade, não vai acontecer isso. Se você plantar inimizade, você vai colher inimizade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar alegria, você vai colher alegria. Se você plantar perdão, você vai colher perdão. Porque é a lei. É a lei, as coisas não mudam. Amém? E lá 1 Coríntios 3, 7 e 8. Vamos ler 1 Coríntios 3, 7 e 8? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? O que acontece ali embaixo é algo sobrenatural. Quando eu falo ali embaixo, é debaixo da terra, do lugar onde você plantou aquela semente. É algo sobrenatural. É Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o resultado daquela semente. É Deus que dá os frutos. É Deus que faz as coisas acontecerem. Como a gente leu no Salmo 127. Amém? A gente prepara o solo, planta, a gente vai lá carpir, a gente vai adubar, a gente vai regar. Mas aquilo que você plantar, aquilo que você semear, aquilo que você plantar, vai ser. E daqui a pouco eles olham e vê aquela plantação, aquela horta maravilhosa. Que coisa linda. Você sente isso, né? Você já viu isso acontecendo na sua casa, né? Na Zélia tem limão, tem um monte de coisa. Imagina, né, eu olhar aqui e ver a minha filha dizendo que ela vai fazer missões num lugar. Que alegria invadiu meu coração. Saber que um dia essa semente que eu plantei e reguei, demorou, ela já está com 19 anos, mas está acontecendo. Deus está fazendo. Deus está, uma vez eu falei assim, Deus, eu queria tanto ficar com a minha filha, eu queria tanto cuidar dela, eu queria fazer isso. E Deus falou assim para mim assim, diante de todas as circunstâncias da vida, Deus falou assim para mim assim, quem cuida melhor? Eu ou você? Porque eu falei isso, eu queria ver o crescimento da minha filha. Deus falou, quem cuida melhor dela? Eu ou você? Eu. Então você deixa comigo que você vai ver o que eu vou fazer na vida dela. E realmente Deus tem feito grandes coisas na vida da Ana Beatriz, da minha filha. E aquilo que eu vi aqui na quinta-feira passada, e que eu vou ver foto, e vou saber, e vou ouvir, é resultado de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. Amém? Quando algo dá errado no seu... Você já plantou alguma coisa que deu errado, Zélia? Lá na terra? O alface, às vezes? Então, às vezes alguma coisa dá errado, mas alguma coisa ali, alguma coisa ali talvez você não soube manusear ou fazer, ou você está usando o adubo errado, tem que pôr na sombra. E não pode, tem que ficar no sol. Está vendo? Alguma coisa talvez você semeou errado, semeou e deu errado. Né? Não é culpa de Deus. Deus não é culpado. Talvez somos nós. Somos nós. Nossa, eu não tenho mão boa para plantar. Tem sim. Deus disse que todos nós vamos... Ele vai dar semente para cada um de nós. E todos nós vamos plantar. Mas às vezes alguma coisa você fez no meio do caminho que deu errado. Né? Alguma falta de informação, talvez você não teve alguém que pudesse te orientar, talvez você foi na afobação, talvez você começou a cutucar e queria ver logo a planta crescer, o sonho nascer. Tudo tem o seu tempo determinado, como diz lá em Eclesiastes 3. Amém? E para terminar, lá em 2 Coríntios 9, 10, diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele também suprirá. E aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tudo que a gente tem plantado, semeado, o Senhor vai nos dar. 30, 60,
100 vezes mais. Porque essa é a lei da palavra de Deus. E ele não pode mudar. Assim como os dons de Deus são irrevogáveis, lembra no dia da conferência 5, quando os apóstolos chamaram todos aqui e foi dito para cada um deles que os dons de Deus são irrevogáveis? A palavra de Deus, ela nos ensina que quem semeia, aquilo que semeia vai colher. Se você semeia coisas boas, você vai semear coisas boas. Você vai colher coisas boas. Se você semeia coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. É o que a palavra de Deus diz. Eu queria que você se colocasse de pé e lesse o Salmo 37 junto comigo. Salmo 37, versículo 3. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aqui está falando